Agora, oficialmente, estamos gravando a reunião. Quero dar novamente boa noite a todos que estão aqui. Temos aqui agora 9 pessoas: Mari, o Boyd, o João Dantas, a Ana Carolina, Clara, Jack, Jailson, Jorge. Temos mais alguns colegas que estão entrando, estão vindo, prometeram que viriam. E a gente já iniciou a reunião falando de um assunto que está repercutindo muito bem não só a nível da nossa comunidade do Capítulo Brasil, mas a nível geral, a nível de mercado. Muita gente está agradecendo pelo projeto do Beso Hub, que foi liderado pela Mariana Benedet, que está aqui. Benedet? Como que é? Benedetti fala. Benedetti, Mariana Benedetti, que a gente chama com carinho de Mari, a Mari, né? Mari organizou, tá aqui também o João Dantas, que participou, que nos ajudou criando conteúdo, conduzindo. João, obrigado, João, pela tua participação. Eu que agradeço vocês, foi bem bacana. Muito Foi bom, bom né? que Acho que me ajudou a solidificar com os conhecimentos também. Fez bem legal. demais pra mim, valeu. E tirou a certificação, né? Salvo o João que tirou a certificação. O João tirou, Isso é né? verdade. Tirei, Parabéns, João, parabéns. obrigado. Então a gente teve um ótimo retorno, João. A gente também agradece ao Felipe, ao Luiz Gustavo, ao Leandro, né, que também está tentando vir na reunião, não sei se vai dar tempo. Foi realmente muito produtivo esse grupo. A gente vai continuar, estamos pensando em hackathon, estamos pensando numa nova edição. Hoje a Mari já chamou o pessoal para saber novas pessoas que estão é, interessadas em participar disso, né, Mari? O que que você está precisando para a gente ficar registrado aqui? Você pode compartilhar com o pessoal? Sim, né? Então, como eu havia mencionado, também eu coloquei no grupo lá. A gente está montando um novo calendário, né? E a gente fez uma pausa agora, né, entre os calendários, mas a gente está montando um novo calendário agora para o Beso Hub, que envolve a aplicabilidade do Beso, seja em casos de uso, projetos que estejam em empresas em andamento. Não precisa ser algo completo, mas algo em um avanço que a pessoa possa compartilhar com o pessoal, para a gente estar trocando essa ideia também e estar gerando material para o pessoal e, enfim, né, trocando essa ideia de material educativo e aprendendo e ensinando com o pessoal. Então, quem tiver interesse, quem estiver envolvido em algum produto, projeto, caso de uso do Bezo, que utiliza o Hyperledger Bezo, né, o client, para me contatar, pode me contatar direto, pode me contatar também o João Dantas, os meninos ali também, é, que aí a gente inclui no calendário, tá bom? Aí só me mandar uma mensagenzinha, pode ser lá pelo WhatsApp, tá? Pode ser pelo grupo também daqui ou diretamente no meu WhatsApp. Muito obrigado, Mari. Muito obrigado mesmo. A gente vai continuar com esse projeto, está ajudando muita gente. O João se certificou. Tem outras pessoas que estão começando e aprendendo, tendo noções. Teve um rapaz que comentou com a gente, acho que foi o Jean que comentou que ele não sabia nada, mas agora ele já tem noções. Então, assim, já começa a saber por onde andar. Agradecemos a todos os outros que participaram, produzindo, né, os materiais, as aulas, as palestras, os conteúdos, tudo isso está registrado. A gente está migrando para uma nova wiki da LFDT, um novo formato. Nessa nova wiki a gente vai publicar direitinho isso. E esse material também eles convidaram para a gente colocar, insistiram para a gente colocar como uma trilha, como uma playlist oficial no YouTube da LFDT. Então, esse era o primeiro assunto da pauta. Eu queria agora aproveitar que o Magno chegou, né, dar as boas-vindas ao Magno, e já mostrar o segundo assunto da pauta que nós temos aqui. Deixa Boa eu ver se noite, o boa noite, boa noite, boa noite. Ela, grande ela, ela Magno. saiu? Quem? A Mari? É. Oi, Mari. Não, ela Só tá para aí. só aproveitar a oportunidade, Uhum. qual a importância das gravações no YouTube, né? Hoje, com as ferramentas de inteligência artificial,
A gente já consegue ter, dependendo dos serviços ou do tamanho do canal, a disponibilidade do recurso de autotranscrição, né, que é o closed caption, e de autointerpretação em idioma. Então, é factível que esses treinamentos e esse mentoring em cima do Hyperledger Bezu seja assistido, inclusive, por pessoal não falante de língua portuguesa, pela tradução automática que o próprio YouTube vai fazer do português para o inglês, e talvez para outros idiomas, como espanhol, como alemão, como outros idiomas ocidentais, digamos assim, que são, digamos, derivados do latim e do grego, mais fáceis de traduzir. Acho que talvez por isso, Josélio, a administração da Linux Foundation Decentralized Trust está pedindo para poder criar como uma playlist separada, entendeu? Porque isso inclusive se alinha a uma iniciativa que a Linux Foundation já tinha lá em 2020 de promover a multiculturalidade, e eu não tenho um termo para multidiomas, sabe? Mas que cada falante, cada palestrante fale o palestre na sua língua, no seu idioma nativo, e as ferramentas sejam utilizadas para poder fazer a tradução simultânea para tantos e tantos outros. Tanto que quando eu tive a oportunidade de palestrar lá no Hyperledger Global Forum em 2020, me pediram para, olha, se você quiser, você pode palestrar em português. As ferramentas depois elas vão traduzir, e isso é um incentivo, inclusive, para a Olha, participação multicultural, entendeu? Então, daí sim, nesse cenário aumenta ainda mais a importância, a necessidade de os materiais que a gente está produzindo aqui no Chapter Brasil evoluírem para uma playlist em separado, para a comunidade mundial de Hyperledger, né, poder consumir, né? É isso. Valeu. Bem-vindos aí, boa noite, Anderson, professor e Courtney. Opa, estamos muito bem acompanhados hoje, hein, José? Tá ótimo aqui. vamos. É uma honra. Temos aqui o Marcos Mucatino também. Pertini chegou agora, seja bem-vindo, professor Anderson. Aproveitando o professor Anderson, deixa eu tentar compartilhar aqui uma coisa muito importante, muito boa. É, Ele pediu autorização, eu dei autorização. Deu saudade de vocês, cara. Agora que eu estou aliviado que o Palmeiras não ganhou o Mundial, deu para voltar para cá antes que alguém venha tirar sarro de mim, né? Passou o risco, mas mais um ano aí. Continua valendo a piada, né? É, claro. Ó, Aí, ó. o que Como não, bom. o que nos falta em organização de empresa e time sobra em macumbeiro. É a única explicação possível. Olha, e como um bom corintiano, não é só torcer pelo time, mas é torcer pelo adversário também, né? Contra o adversário, né, cara? Contra o adversário. Hoje somos todos Fluminense. É uma coisa muito boa. Eu não sei, o Magno no Rio de Janeiro, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, não é, Magno? Cara, o pessoal Bom, estava comentando no início da Copa que essa Copa do Mundo parece até a quarta rodada do Cariocão, só é, que é. contando com times europeus. Mas, cara, eu tava com muita esperança no Botafogo e no Flamengo, viu? Eu também estava com muita esperança, principalmente no Flamengo, meu time do É, coração. Já é. É. descobrimos o time do Magno. Não, cara, 99% do Rio de Janeiro é flamenguista. Essa é fácil, né? Assim como São Paulo, né? Muita gente é corintiano, né, Courtney? Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, né? Hyperledger é história. Nas décadas de 70 e 80, a Globo só transmitia para fora, né, do hemisfério norte, para a civilização verdadeira do Brasil, aquela região ali da Grã-Bahia, só transmitia o Campeonato Carioca. Então, os Exatamente. times cariocas, cara, você vai para. É que nem a GV do No Rio e a GV de São Ceará. Paulo, né? A GV de São Paulo é a GV poderosa, mas a GV do Rio é conhecida em tudo quanto é lugar, menos São Paulo. Você vai procurar curso lá no Nordeste, em Goiás, etc. É tudo GV Rio. É por isso que, informação histórica, né, os times do Rio, principalmente Flamengo, Vasco, Botafogo, quando a gente teve o advento da televisão colorida e a massificação da televisão colorida, principalmente na região Nordeste do Brasil, né, começou a aumentar muito.
era o campeonato que passava e que a Rede Globo transmitia, né? O que acabou pegando a população. Então você viaja para a região Nordeste, etc. O pessoal tem dois times, né? É. Cara, o que tem a ver com a nossa, assim, por incrível que pareça, a nossa vibe aqui de blockchain, né? O que que a turma assiste, o que que a turma vê, né? A gente vê numa vibe muito grande aí do Bezu, né? Temos aí alguns realinhamentos em relação ao roteiro do Drex. Talvez o Cortez saiba muito mais sobre isso. Cara, eu É, só e... vim aqui tirar sarro, eu não me pronuncio em questões blockchainicas até que a gente mude a direção da Hyperledger Foundation. Então, é a única coisa que eu falo, para ser uma pessoa Mas, E polida. falando em fundação, eu queria colocar o segundo item aqui da pauta que a gente tem aí agora, a gente quarta-feira à noite, mais um evento, e a gente tem a honra de ter os dois palestrantes aqui com a gente, o Magno e o professor Anderson. A gente está divulgando em todas as redes sociais e convidando as pessoas porque é um evento bastante interessante de um paper que foi publicado. Queria pedir, né, se o Magno ou o professor Anderson, ou vocês dois podiam contar um pouquinho para a gente, que essa reunião está gravada, a gente vai aproveitar e fazer uma divulgação disso também. Vocês podiam dar uma um noção do que a gente vai spoiler. aprender com vocês? Vamos emitir um spoiler. Isso. Eu vou falar um pouquinho, em seguida eu vou passar para o Anderson, mais ou menos na dobradinha que a gente tem lá. Não, ele vai ter que falar um pouquinho. Então, eu comecei a pesquisa científica lá em 2018, durante o mestrado no IME, né? No tempo que muita coisa do Fabric ainda era mato a ser capinado aqui no Brasil. Então, eu suei a duras penas para poder montar um ambiente, porque, cara, não tinha ninguém para poder ajudar. Não tinha, o pessoal do colégio estava começando, etc. Eu tirava dúvida lá fora e nem nos fóruns internacionais tinha pessoal habilitado para poder tirar todas as minhas dúvidas. Então, suei aí as brasas para poder montar um ambiente completo e profissional, escalável do Fabric. E isso foi digamos, um primeiro produto intermediário do mestrado, não científico, mas que era a base para poder desenvolver o protótipo. E o resultado desse desenvolvimento me deu a oportunidade de montar aquela apresentação que eu fiz, e a minha submissão de apresentação funcionou lá no Hyperledger Global Forum de, se eu não me engano, acho que foi 2020. Não, 2000, era a pandemia, né? De 2022. Hyperledger Global Forum de 2022. É, que eu tratava toda a pilha de uso que poderia ser empregada para o Fabric, né? Desde a configuração do Fabric RCA, da autoridade certificadora do Fabric, né? É, do próprio Fabric, passando pela montagem de uma rede multi-organizacional, etc. Então, uma vez que que eu consegui montar essa parte, aí o desenvolvimento do protótipo seguiu para poder fazer a comprovação da minha tese, né, de um desacoplamento e o emprego de uma computação em criptografia híbrida, né, fazendo um tipo de criptografia no nível digamos, do front-end, diferente do nível de criptografia do back-end, né, tendo-se o back-end em plataforma Hyperledger Fabric. E esse desacoplamento, essa criptografia diferente, levava inclusive a dois modelos de PKI diferentes, né? Então, eu já tinha defendido, etc. Aí foi a busca pela publicação do artigo internacional, né? Então, busquei aí alguns journals de referência, né? Conferências com um bom nível de qualis, etc. E a gente teve a felicidade aí de o paper ter sido aceito no BCCA de 2024, que aconteceu lá em Dubai, né? E juntamente com mais dois artigos de brasileiros, que inclusive são da Universidade Federal Fluminense, a gente representou muito bem o Brasil lá no evento de Dubai. Então, isso foi uma diferença grande, né? E é uma questão nova, e que a gente já colocou em prática profissionalmente, né? Então, lá na empresa que eu trabalho, a gente desenvolve alguns projetos, um deles tem participação do pessoal da PUC-Rio, e a gente usou o conhecimento
desenvolvido no paper nesses projetos internos para poder desacoplar as PKIs, facilitar a questão de assinatura digital, criptografia, etc., né? Então eu já uso isso como implementação prática e como referência para outras implementações que a gente vem trabalhando aí do ponto de vista de arquitetura de software e engenharia de sistemas. Só que tudo evolui, né? Então, por exemplo, lá eu estou usando criptografia simétrica com o algoritmo AES, né, com um tamanho de chave 256, e ainda no front-end uma criptografia de curvas elípticas, usando um modelo de curva tradicional, que é um pouquinho também diferente do modelo de criptografia assimétrica do próprio ambiente do Hyperledger Fabric. Então, no front-end eu tenho curvas elípticas em criptografia assimétrica e no Hyperledger Fabric tem uma outra PKI com curvas elípticas também. A questão é que a computação evoluiu, a gente já estudava desde aquela época a questão da computação quântica. Então, o professor Anderson já vem fomentando isso há um bom tempo, né? Cabe aqui, muito importante, fazer referência ao professor José Chechel, que foi o meu orientador durante a pesquisa de mestrado, catedrático lá da parte de sistemas de computação do IME. Professor Chechel, muito obrigado pelas orientações. O senhor ajudou muito no desafio mental aqui de estabelecer a pesquisa científica, etc. E a análise crítica, cara. Fazer a análise crítica e a autoanálise é sempre importante, E né? o E professor isso, Anderson escreveu o artigo contigo, né? tanto o professor Chechel quanto o professor Anderson são Ah, coautores do artigo. O coautores. professor Aham. Anderson também me ajudou nas orientações, foi meu co-orientador lá, junto com o professor Ah, Chechel, né? Então foi uma grata felicidade para mim, né? Assim, hoje eu posso dizer que eu sou amigo dos dois, né? muito bom. A gente Professor Anderson, continua seja muito bem-vindo, bom professor relacionamento. Anderson. Eu vou levantar a bola para ele. E aí, cara, no Ah, final tem aquele desafio que é o seguinte, olha, veio a criptografia quântica, né? Que a gente lá no IME já estava estudando. O Anderson talvez tenha isso em termos de timeline histórica muito melhor do que eu, né? Já vinha estudando, só que ela ganhou uma evolução muito grande, principalmente de 2022 para cá. E aí é o seguinte, os algoritmos que eu empreguei na minha proposta de solução, né, dentro do artigo científico, eles podem sofrer algum ataque. E aí, como é que a gente pode modificar esses algoritmos para que eles possam ficar, digamos, resistentes aos novos e futuros ataques baseados em criptografia quântica? Qual é o destino? Qual é o próximo passo, né? Como todo pesquisador, a gente tem que indicar o caminho para as próximas pesquisas, né? E aí vem a parte do professor Anderson para falar sobre, cara, como é que estão a parte aí da criptografia nas blockchains, né? Hoje a gente já sabe que criptografia RSA de 2048, cara, babau. E muita comunicação SSL está com RSA de 2048, entendeu? E aí, como é que vem? Como é que a questão da criptografia quântica e também da criptoanálise quântica vai influenciar a mudança e a evolução das blockchains e dos algoritmos de criptografia e assinatura digital de blockchain? Então, Anderson, tá contigo aí para dar um spoiler para o pessoal. Boa noite, Obrigado, bem-vindo. Magno. Bom, boa noite. Obrigado, Josélio, pela referência, pela deferência, né? obrigado. Bom, como o Magno comentou, né? Eu, junto com o Coronel Chechel, né? O professor José Chechel, né? A gente acompanhou a trilha aí do Magno durante o mestrado, né? Foi uma trilha bem árdua, né, Magno? A gente trabalhou bastante, né? É, assim, o Magno não comentou, eu não sei se todo mundo tem ciência, mas a primeira versão do trabalho do Magno tinha mais ou menos 500 folhas, tá? Então, assim, e ela foi reduzida para 300 folhas, que é a versão final, né? Mas a primeira versão tinha 500 folhas, né, Magno? Foi um trabalho bem, bem, Reduziu, não. Eu peguei e transformei em arquivo digital para ficar para a posteridade, né? entendeu? Fala a E é uma, verdade, você usou o chat GPT, vai. Em 2019, 2020 Não não tinha. tinha. Então, quer dizer, então, assim, foi um trabalho bem bacana feito, né? A gente pôde acompanhar a trilha do Magno, né? Teve bastante coisa legal que o Magno fez durante o trabalho. Ele criou um grupo interno lá no IME de discussão de blockchain.
Eu me lembro, ainda me lembro ele, a Carla Cossenza, que hoje está na Meta, e o Leandro discutindo sobre isso. Você se lembra disso, Magno? Vocês conversando sobre essa parte de blockchain e tudo mais, né? Tinha também o Felipe Lima, Felipe Lima, que exatamente. participou da avaliação das urnas eletrônicas brasileiras antes da última eleição presidencial que teve. Isso. Ele não só participou, como ele descobriu uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade dele foi colocada para ser consertada. Ele foi chamado depois para poder confirmar que o que ele descobriu foi realmente acertado, né? Felipe Lima de Lima, né? Que ele tinha o sobrenome dele era igual, né? E aí, o Coronel Chechel, né? O professor, eu chamo ele de Coronel porque ele é mais antigo, né? Ele, na verdade, ele tem pesquisado sobre PQC há bastante tempo. O primeiro trabalho que eu tenho ciência que ele começou a ter resultado foi em 2011, né? Sobre trabalho de reticulados, para a gente poder ter uma ideia histórica do acompanhamento dele, né? E aí, ainda lá, mesmo como criptografia, sem pensar em quântica ainda, mas só como criptografia puramente dita, né? E aí, em 2018, o Magno defende, né? A gente fica na batalha para poder publicar, né? Até que em 2024 o Magno ele brilhantemente conseguiu defender lá do BCAA, né? Porém, ainda deve uma foto, né, senhor Magno? Né? A foto no. Eu esqueci o Exatamente, o nome do prédio lá de Dubai. exatamente, né? Ele prometeu fazer uma foto em um prédio de Dubai como o Tom Cruise fez. Então, ainda deve essa foto pra gente, né? E aí, a batalha em quântica que eu tô, melhor, a trilha em quântica que eu tô fazendo, né? Ele tem parte que eu faço no IME, tem parte que eu faço no Venturos, né? Aqui o João Dantas é meu colaborador lá no Venturos, né? A gente trabalha junto no Venturos, né? E a ideia, na verdade, é nessa live falar um pouquinho sobre essa segurança, né? E fazer referência a um trabalho que tem um coautor aqui presente, que é o trabalho do Drex do Courtney, né? Que faz junto com o Daniel, né? E várias outras pessoas que é um trabalho bem interessante, merece uma referência bem bacana sobre ele, e que o João também trabalhou nesse artigo, né, João? Então, ou seja, tem bastante coisa aí da comunidade junto, né? E a ideia é poder compartilhar. O Venturos hoje tem um protagonismo em quântica bem interessante, né? E eu nessa live também vou comentar um pouquinho sobre isso, né? Convidado pelo Magno e poder aí assessorar o Magno nesse momento, né? E aí sempre junto com ele. Muito bom, muito obrigado, professor. É uma honra tê-lo aqui, é altíssimo nível. E o Courtney, já quero passar a palavra para o Courtney, já quero adiantar o convite para o Courtney e para o João Dantas. Esse outro artigo que vocês mencionaram poderia produzir uma apresentação muito interessante, né, Courtney? Só para não comer, não, como é que se diz, deixar o erro histórico. Eu fui o pitaqueiro do artigo, colocado meu nome lá, apesar de eu ter pedido para tirar. Me sinto na síndrome do impostor. Minha única contribuição intelectual Nunca. foi ter reclamado que a gente tinha que fazer na última versão do Bezu e não na versão lá que estava sendo testada. Mas assim, o resto do time, o próprio João, não esse João, o outro João da Microsoft, né? É. E a turminha que estava lá, cara, só gênio junto. Então, verdade histórica seja dita, apesar de não ter nem terminado meu doutorado, ter sido dropout, ali eu só dei pitaco. Não é nada. E o paper realmente é muito bom. Ele foi citado pelo meu professor de criptografia, que é o Bill Buchanan. Acho que foi o primeiro trabalho onde se testou não vou dizer criptografia porque ele foi assinatura, né? Mas algum Uhum. método criptográfico pós-quântico na Bezu funcionando. Literalmente, né? O Daniel testou mesmo, botou o troço lá, sentou a porrada, Vocês viu fizeram um performance, laboratório? Fez funcionando? fizemos. É? Não sei se tem, tá com o Daniel. E aí, Tá. Josélio, como você está com a memória mais fraca que eu, que você está terminando valorosamente o doutorado, a gente apresentou no Blockchain Rio do ano passado. Sim. A gente ficou lá naquele palco principal ali do meio, explicamos as coisas que a gente fez, inclusive quem realmente de direito, que era o Daniel, foi lá e apresentou. E aí Hum, eu acho que o João estava procurando, o João da Microsoft, novamente, estava procurando verba para implementar o piloto como um branch lá do Bezu, né? Mas uhum, aí depois as coisas andaram por outro rumo e eu acho que ele desistiu do projeto. O João hoje ele fez um outro protocolo de privacidade dele, que eu não vou lembrar o nome, se é POT, PIT, alguma coisa parecida, de privacidade para o Bezu e está implementando isso lá nos finalzinhos do Drex,
junto com o pessoal do Banco Inter. O João agora está no Banco Inter, né? Ele saiu da Isso. Microsoft, Uhum. está como consultor interno lá no Banco Inter. Ô, João E eu, Dantas, para não esse desculpe, João cara. Dantas, outro João, desculpe. O É outro um monte, João. é muito João, cara. E eu, para quem não sabe, eu também saí de consultoria. Hoje eu sou um cavalo mais preso. Eu estou no Bradesco, cuidando, tentando botar a área de digital assets no ar. Então eu também estou com menos acesso a todas as comunidades que tinham lá fora. Então agora eu estou Uhum. lidando mais com o que é de pesquisa daqui do banco. Computação quântica é interesse para a gente. Tem um baita de um criptógrafo aqui, o Leon, e aí eu voltei a falar mais com o Vender, então acho que nos últimos 6 meses eu tenho falado muito com o pessoal da Taurus e da Fireblocks, muito mais da Fireblocks do que com o pessoal da Taurus, e me desliguei bastante do mundo Hyperledger, né? Inclusive tem uma outra proposta de solução que eu estava olhando nesses 6 meses, um pessoal que foi apresentado, inclusive lá o pessoal do Bacen, que é uma empresa de origem ucraniana e bastante promissora, né? Que eu não vou lembrar o nome dela aqui agora. Interessante. Mas sobre o artigo, Courtney, não sei se você ou o João Dantas aqui poderiam colocar lá no grupo pra gente, e o convite está feito. Se a gente pudesse apresentar isso na sequência de papers, né? Começando aqui com o do Magno e do professor Anderson, se vocês tiverem disponibilidade, ficaria bem legal fazer a apresentação disso daí, né? Eu, Esse paper do João Aragão, do João Paulo isso. Aragão, eu já falei com ele, ele tá disposto a apresentar esse paper novo que você falou. Mas eu queria ver esse teu também, Curtin, do teu time lá. Peraí que eu acho ele por aqui. Tá, 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 tá. Você tem aí, Courtney? Estou procurando. Aqui agora eu também estou desacostumado de falar com o Google. Só tenho falado com meus agentes aqui. Eu até não vi essa apresentação lá no Blockchain Rio do ano passado. Eu provavelmente devia estar enfiado em alguma coisa, correndo atrás de alguma outra coisa. Não vi isso. Perdi essa oportunidade, né? Então, se puder apresentar. Pede Deixa eu pro João. aproveitar. Pera, deixa eu procurar aqui o LFDT. Se Opa, o eu, João se, mandou aqui, ó. Eu se mandei eu o estiver link do travando para artigo. vocês aí, João, é, coloca lá no grupo pra eu tô gente, por com. favor, depois. Claro, eu coloco. A Obrigado, minha, João. José, a minha internet está um pouco instável aqui. Se por acaso Tá. travar com vocês, ela Botei volta em lá. seguida. Obrigado, Courtney. Estou Gente, botando a falando em carinha. Blockchain Rio, eu já queria passar para o outro tópico, que é a programação do Blockchain Rio, né? Nesse ano, a gente foi convidado para fazer, a gente fez 2 anos o Hyperledger Day, 2023 e 2024. O Courtney estava, fez a abertura do evento, a gente teve participação de vários outros painéis. O Magno foi moderador em vários deles. O Marcos Mocatino, da BitShop, que está aqui com a gente, participou dos dois, com o Lisboa, né? E com o pessoal convidado apresentando cases. Esse ano a gente já está montando a trilha. Eu queria finalizar a trilha nessa semana para poder anunciar, para poder as pessoas se prepararem para viajar, porque o Blockchain Rio vai ser 5, 6 e 7 de agosto. Então, de hoje um mês. O nosso dia que a gente está combinando lá com os organizadores vai ser dia 6 de agosto, que é uma quarta-feira. Na verdade, o Blockchain Rio ele vai ter o primeiro dia, ele é um evento especial que eles chamam de Decision Makers ou Leaders, alguma coisa assim, que é um evento mais fechado para um público. É um evento separado, né? Um pré-evento. O Blockchain Rio é 6 e 7 de agosto. Vou até procurar isso aqui depois compartilho com vocês. E aí a gente tem essa possibilidade de apresentar, fazer essas trilhas. O que nós temos de confirmado até agora de trilha seria a GoLedger, né? Já está reservando um painel para apresentar o material deles. Não sei bem se vai ser case ou vai ser painel de discussão. O CPQD, a gente está conversando para apresentar material. A gente, ó, tá aqui, ó, o Blockchain Rio, então é 6 e 7 de agosto, são 2 dias. O primeiro dia é um outro evento.
A gente vai ter, já que já estamos assinando aqui com o Marcos Morcatino, a presença para fazer um painel, temos um slot reservado, e com a Mariana Benedetti, João Dantas e outros que fizeram o Beso Hub, a gente também queria fazer um painel sobre essa trilha de capacitação, de formação, de das pessoas que estão procurando, né, criar mudar o currículo, incrementar o currículo. Então, começando aqui pela Mariana. Mariana, então a gente poderíamos ter um painel do Beso Hub para apresentar ele, chamar quem planejou, você contar o case, porque é um case, né? O que que você acha, Mari? Sim, eu acho super válido, né? Ainda mais agora a gente está tentando, né? A ideia é fortalecer, né? E tornar realmente uma comunidade estável, né? Uhum. E acho super válido, acho que foi de grande ajuda para o pessoal. E o material tá bem legal, os meninos ajudaram muito, né? Então eu tô super top, Ui. Legal. Obrigado. Aí, João, vamos colocar no grupo lá que a gente tem um outro grupo do Beso Hub, a gente colocar essa proposta de fazer e vocês irem apresentar o que foi feito, apresentar o material e convidar todo mundo para participar das novas edições, né? A gente vai ter novas edições e também Hackathon a gente está pensando, precisa um monte de coisa para ver, a É, gente está criando o cronograma. até, até seria legal, até para avisar o João, porque, enfim, a gente estava com a ideia de fazer o hackathon no Rio, né? Já. João, mas a gente andou conversando com o pessoal e está muito em cima, né, em termos de organização, em logística, tudo isso, patrocinadores. Então, para esse Blockchain Rio, provavelmente não vai rolar, mas a gente está estudando a ideia mas a gente está estudando para que a gente faça um independente em setembro daí, tá? Mas, tipo assim, a gente já teria, né, até potencialmente patrocinadores, assim, alguém, pessoas interessadas, e a ideia é materializar isso esse segundo semestre. Só não vai ser no Blockchain Rio agora, porque é muita coisa. Enfim. Tá. Então, obrigado, Mari. Tá lançado aí, né, a proposta. Marcos, o que que você conta aí do painel que vocês estão propondo? Então, a gente gostaria de propor para esse ano um painel mais voltado com a temática de sustentabilidade, e até por conta da COP30, né, que vai acontecer no final do ano. Então, a gente queria trazer alguns cases aí de aplicação, né, da blockchain como ferramenta para trazer, né, valor para esse tipo de movimento ali. Então, a gente tem alguns cases, inclusive, para a parte de registro ali de certificação de processos de sustentabilidade, né? A gente tem alguns cases de uso da blockchain para registro de certificação de logística reversa, crédito logística reversa, no caso, né? Compensação de tratamento, compensação de metais, né? De resíduos eletrônicos para metais preciosos e crédito de carbono. Então a gente acha que ia ser bem legal apresentar esse ano aí, até para estar abrindo porta aí para a utilização dessa tecnologia para resolver esse tipo de problema na sociedade. É, deixa eu tirar uma dúvida, José. Esses cases são em Bezu, Fabric ou é Bezu. outra? A maioria deles em Bezu, né? Isso, Bezu. Assim, Magno, você até deu um bom conselho, te agradeço. Quando a gente começou a preparar essa edição, da gente ter um painel ter painéis das várias tecnologias. Então a gente tem Fabric, a gente está trazendo Cacti e a Noncreds, a Bezo, né? Aqui a empresa do Marcos Mucatino e o pessoal, os convidados. Temos um outro de Fabric que a gente está vendo. Tem o Bezo Hub com a Mari. Então, assim, é bem variado. Assim, não é só. Não Bezo tem mais, assim, procura Bezo e Fabric tem mais. São as plataformas dos carros-chefes. Mas temos também de identidade digital e também de criptografia, né? A gente está vendo isso daí. Então, hoje eu apresentei na reunião dos chairs da Hyperledger, junto com o staff deles, eles aprovaram, fizeram algumas sugestões, vão acompanhar de perto, vem alguém lá da diretoria para participar.
Possivelmente a Karen Ottoni vem, a Daniela Barbosa deve estar em um outro evento, junto com o CTO da LFDT, mas vem alguém com certeza. Então, assim, a sua ideia foi aceita, foi acatada, Magno, a gente colocar, estamos pondo ela em prática. Então, ter vários painéis e cada um de uma tecnologia. A gente está confirmando alguns. Queria voltar para o Marcos. Marcos, você vai fazer, você, a equipe da tua empresa, vai trazer convidados, vai preparando isso que a gente vai criar um formulário para coletar isso daí para mandar para os organizadores do Blockchain Rio. Isso, a gente pensou em trazer algum convidado, sim, para estar participando, para dar mais, para enriquecer o painel, né? Então é sempre Certo. bom trazer alguém que tem essa visão, da operação, né, para onde aplicar a tecnologia está sendo aplicada, que a gente acha que enriquece bastante a discussão ali, né? Engrandece, assim. Tá. Joia, Marcos, muito obrigado. A gente teve ano passado a Caroline, né? Isso, Carolina da Elo, né? Da Elo, e no outro ano, 2023, Acho que foi o Gabriel na época do Drex, né? Começo do foi. Drex. Foi. Gabriel. Aham, foi falar. Então é isso, Magno. A gente está seguindo aí seus conselhos. É, tenho aqui uma pergunta do Jack, que ele está perguntando: gostaria de entrar no grupo de estudo do Bezo. Jack, isso daqui é da. No grupo a gente vai colocar lá, Mari, se você puder depois da reunião colocar no grupo principal. Tem gente que entrou depois no grupo. A gente está aí com mais de 270 pessoas no grupo. E muitos deles entraram nas últimas semanas, eles não viram o grupo. Então, se puder colocar Ah, lá a trilha, o o link, link, né? é, Tá. Pro pra, YouTube, tudo isso, né? Tá, é. vou colocar O lá, pode YouTube deixar. coloca esse, depois a gente vai colocar no YouTube da LFDT, mas por enquanto coloca nesse que o pessoal já vai. Até a gente tem Uhum. um arquivo do Google Drive que pode colocar lá com os links, com as palestras e tudo mais. A gente vai organizar isso daí, pode deixar. Não, mas lá no YouTube tá tudo certinho. Lá no YouTube tem a trilha, Tá, né? Todas as calls, tá bem organizadinho, tá tudo certo lá. Eu é, vou colocar lá, que daí fica acesso, fica bem acessível, tá? tá bom, tá bom. E aí O o pessoal David já segue Boswell. lá, porque vão ter mais materiais. Perfeito. O David Boswell vai pedir para colocar isso na trilha, como trilha da Ah, LFDT, igual o sim, Mark. isso eu passo individual para ele, né? Daí, Tá bom, né? tá. Passo o link depois do Drive, só jogar o Drive para ele, tem tudo lá, tá bom? Beleza. Obrigado, Mari. Imagina. Marcos, então, assim, eu vou pedir para todos que vão apresentar, mas já te adianto isso daqui, né? Para ter o título do painel, quem são as pessoas que vêm, mini bio, LinkedIn, Aquele foto, escopo padrão lá, né? aquele, igual ano passado. A gente vai fazer, Perfeito. tá? E aí a gente está naquela dúvida. Eu tinha proposto fazer um painel por hora, como foram nos outros anos, porque sempre tem assim uma margem, atrasa um pouco, e tal. Aí o pessoal da LFDT pediu para fazer, achou meio longa demais uma apresentação, pediram para fazer quebrar talvez em mais painéis, tudo a gente vai estar vendo. O dia 6 de agosto, no primeiro dia do Blockchain Rio, vai estar o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, às 10 horas. Então, o nosso primeiro painel vai começar depois das 11. Porque senão todo mundo iria no nosso painel e ninguém ia na apresentação do presidente do Banco Central, podia ficar chato, né? E aí, né, a gente, para evitar problemas, assim, a gente vai deixar esse horário para ele, né, para não ficar concorrendo e não estragar a festa, né, do presidente novo, né? Vamos aí dar uma força, todo mundo vai lá ver ele, depois vem para o nosso painel. E aí, pelo menos 7 painéis estão marcados, 3 já estão confirmados, os outros a gente está vendo os palestrantes, mas eu vou acelerar isso, até porque eu quero que as pessoas tenham tempo de comprar passagem com tempo, né? Sai mais em conta. Tudo isso tem que ser levado a sério, né? Porque tá caro, então as pessoas precisam ser avisadas antes. Outro painel que a gente está conversando e a pessoa não pôde vir aqui é com a Ecolab, né? A gente está vendo isso com a Sandra Heck, lá do Ecolab, ver se a gente traz, coloca ela como moderadora ou traz até o pessoal, porque a gente tem feito muita coisa com o iColab e aí a gente quer valorizar esse momento, né? O Magno tá com problemas de internet, acho que ele caiu, mas depois ele pode ver a gravação, né?
Gente, então, outra coisa que a gente queria falar seriam sobre novos grupos de estudo. Eu não sei se do Blockchain Rio alguém tem mais alguma questão? Tudo certo? Joia. Então tá bom. É, a gente está com uma proposta, pessoal, de fazer dois grupos de estudo, ou grupo de pesquisa, enfim, a gente precisa definir o nome disso, né? Um deles sobre identidade digital, que é o meu tema do doutorado, e eu fiz 22 entrevistas como material para tese, é, e essas entrevistas renderam um conteúdo muito bom, que a gente fez uma análise qualitativa. Depois que que a tese foi publicada na Biblioteca da Federal aqui do Paraná, eu vou disponibilizar para vocês. Mas a gente criou um networking muito bom, né? E esse networking levou a ideia da gente criar um grupo de estudo similar ao do Bezo Hub de identidade digital. E aí nós temos nomes assim como a Teca, né, que ela é aqui do capítulo Brasil, a Maria Tereza Araão, nós temos o Fernando Marino, nós temos o pessoal do CPQD lá, o Funchal e o Marco Túlio, nós tivemos até o próprio Boyd que está aqui com a gente foi entrevistado. São 22 especialistas assim que, sabe, trouxeram muito material importante para minha tese no doutorado. Aí eu queria fazer uma trilha, pelo menos um ou dois por mês, a gente entrevistar, fazer vídeos aqui, trazer as contribuições, pode ser até em dois que tenham o mesmo assunto. Lembrei também do professor Dani Juliano, que esteve junto com a gente. Então, seria um outro grupo de estudos para gerar esse material de um assunto tão importante. Magno, você levantou a mão, Magno, por favor. É interessante lembrar que o pessoal da RNP já tem um estudo avançado sobre essa parte de o emprego de blockchain como back-end para gestão de identidades e acessos, né? Seria interessante se a gente pudesse se acoplar com eles, com o pessoal da RNP, do Projeto Elida, etc., que tem alguns cases interessantes, José. É só uma ideia, tá? Mas eu acho, assim, como eu te falei, inclusive tem uma linha, uma frente forte, e a parte de identidade digital baseada em blockchain, ela é tanto apresentada no Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, quanto no Simpósio Brasileiro de Segurança da Computação, no SBSEG, entendeu? Uhum. Ambos capitaneados pela RNP. Então, eu acho interessante se a gente tiver a oportunidade de chamar o pessoal da RNP, lá do Projeto Elia, do pessoal do Observatório Nacional de Blockchain, etc. E também para poder participar, porque, se eu não me engano, eles têm também esses grupos de trabalho já pré-montados. Aí, assim, é uma pergunta, uma pergunta retórica, mas fica para você depois dar uma olhada aí, que é, será que não seria interessante a gente, na verdade, se integrar, ou levar o pessoal para se integrar lá nos grupos deles e fazer um bem bolado? Não sei, Boa. entendeu? Você conhece alguém da RNP, Magno? Sim. Se puder indicar, porque o Hum. pessoal do CPQD, eu trabalhei muito com o Formigoni, né? E com o Fernando Marino. Mas o Formigoni saiu agora, né? Tá num sabático. O Fernando Marino tá ocupadíssimo. Tô vendo com o Thiago Romano, acho que a Andressa está viajando, mas eu quero conversar com eles para trabalhar junto. A gente tem sempre o apoio do iColab, mas se a gente puder trabalhar. Eu conversei com o pessoal do Serpro também, né? Além do Funchal e do Marco Túlio, eu conversei com o Rafael Ando. Mas se a gente puder, de repente, trazer alguém da RNP, do Observatório Nacional de Blockchain, eu acho muito válido, Magno. Se Eu tiver tenho algum contato com. contato, Eu conheço. Eu aproveitei o SBRC desse ano para poder estabelecer esses contatos e se aproximar mais em função de joia. projetos comuns. Então, eu conheço o Leandro Ciufo, a gente conversou bastante. Ele que é um dos coordenadores lá. E outras pessoas que também estão na minha lista de contatos aqui, que depois eu posso te passar, a gente combina, entendeu? O Joia. importante é que, assim, eles têm um plano de trabalho, um programa
para desenvolver a questão de gestão de identidades e acessos baseado em tecnologia blockchain no back-end. E esse programa, eu chamo de programa de projetos de pesquisa. Inclusive, a RNP, ela está financiando projetos relacionados à tecnologia blockchain. Olha, É, Aí depende do projeto, logicamente, mas desde que se alinhe com as necessidades das frentes de pesquisa que eles têm. Então, já fica a dica aí, se puderem procurar a qualquer momento que você está ouvindo aqui, você que está ouvindo esse vídeo no YouTube, etc., o pessoal do projeto Ilíada, né, da RNP, e ver lá as possibilidades que tem de financiamento que a RNP está promovendo, entendeu? boa. Muito obrigado, Magno. Então, com isso a gente cobriu a pauta proposta para a nossa reunião de hoje. Eu agradeço, tivemos um bom quórum aqui. Ahn, eu quero agradecer a todos. Tem gente nova entrando. O Jean, seja muito bem-vindo, Jean. A gente tem aqui uma comunidade muito generosa, muito ativa. Eu vi que você entrou lá no grupo, depois eu te dou as boas-vindas. Eu não sei se o professor Anderson está no grupo com a gente. Tá? Ah, que bom, né? Então, muito bacana. É, pessoal, agora eu deixo a palavra aberta. Se alguém quiser fazer alguma consideração, algum comentário. Jean, obrigado, Jean. Fiquem à vontade, a palavra está aberta. A gente tem a nossa apresentação quarta-feira agora, né? Que é um Aham, pouco mais técnica. Em agosto tem o Blockchain Rio, mas a gente tem uma previsão ainda, né, José, de puxar algumas outras apresentações do modelo de talks, que a gente chama, né? Que é um modelo e mais tranquilo, mais com a ideia de um mini podcast, etc., nos meses subsequentes. Né? A gente pode aproveitar, José, a oportunidade de chamar o pessoal do Observatório Nacional de Blockchain, que é o pessoal da RNP, que é o Leandro tá, Silva, que eu comentei contigo, entendeu? De tá, ele fazer uma apresentação para o que, que o Observatório está fazendo, né? Hoje é uma referência que a gente tem em termos de mapeamento da situação atual, em termos de pesquisa científica específica em blockchain e também das iniciativas que são divulgadas, e muitas vezes iniciativas corporativas sobre blockchain. Eu acho interessante, aí depois a gente pode conversar para poder chamar o pessoal, né? Ali talvez para setembro, outubro, mais ou menos. Aí a gente vai tentar promover novas conversas aqui, etc. Talvez perfeito. o Mocatino possa, depois do evento presencial no Blockchain Rio, também fazer uma apresentação online aqui, como a gente fez em anos anteriores, sobre o mesmo assunto, né? Para poder dar uma visibilidade internacional que, como eu disse, ela acaba acontecendo por meio do YouTube. Tá contigo aí, José. Conta com a gente. Obrigado, Magno, excelente ideia. Marcos, Não, pode contar com a gente. Depender da gente, já tá combinado já. vejam, a gente vai gerando conteúdo. A ideia do Magno, Marcos, assim, você fez junto com a tua equipe lá no Blockchain Rio e depois a gente fez um evento online, porque nem todo mundo está lá, não é transmitido, né? Então a gente Aham, quer universalizar isso. Muito bem lembrado, Magno. Marcos, então tá feito o convite aqui para agosto ou setembro, final de agosto, setembro, a gente vai fazer, né, uma apresentação, um meetup online do mesmo conteúdo, perfeito. tá? Daí a gente alinha com vocês ali a data ideal para acontecer ali. Vocês passam para a gente quais são os dias que funcionaria e a gente se Uhum. organiza aqui para estar com tudo pronto para apresentação online. Perfeito. Então, pessoal, só tenho muito a agradecer a vocês, a presença de todos aqueles que já saíram, já tinham saído antes. A gente está lá no grupo. Quem não está no grupo pode me mandar uma mensagem, me acha lá no LinkedIn ou em outras redes sociais, para convidar o pessoal. Deixa eu ver, temos mais algumas mensagens aqui. Ahn, Anderson, gostei muito da ideia da parte de identidade e fazer parte. Será divulgado no grupo. Será divulgado no grupo, né? A Clara também falou que quer participar. A gente vai divulgar no grupo esse projeto aí do grupo de identidade digital e tentar fazer essas parcerias que o Magno falou. Então é isso, pessoal. Acabando aqui pontualmente, até antes do tempo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite, uma boa semana. E quarta-feira, não percam uma grande noite com
nossos mestres aqui, professor Anderson e o Magno. Muito obrigado, pessoal. Até lá, então. Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço, boa semana. Boa semana. Valeu. Tchau. Valeu, boa noite, boa Obrigada, noite. Boa semana. A pessoal. Boa gente se vê noite, na quarta. pessoal. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Boa noite, meu amigo. Obrigado, Boyd. Boa noite. Até mais. Boa noite a É, todos.